para nós. E eis no trono um cordeiro, como havendo sido morto, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E havendo tomado o livro, os 24 anciãos prostraram-se com suas coroas, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Eles reinarão sobre a terra, e vi anjos, milhares, milhões de anjos, arcanjos, querubins, os animais, os anciãos, dizendo: digno és de todo o poder, de toda a glória, de todo o domínio, para sempre. Graças. E havendo tomado o livro, abriu o primeiro selo, chamado Abacandaragai. Aqui começa a história de 7 anos da grande tribulação. E havendo aberto o primeiro selo, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e uma coroa. Saiu vitorioso e para vencer. Existem já 2 cavalos brancos em Apocalipse. O primeiro não representa Jesus. É o cavalo branco do primeiro livro selado, do primeiro selo do livro selado, que está em Apocalipse capítulo 6. Você pode acompanhar, está em Apocalipse capítulo 6. Começa dizendo: e havendo aberto o primeiro selo, eis o cavalo branco. Estamos já no capítulo 6 de Apocalipse. Já passamos pela introdução, já passamos pelas 7 cartas, já passamos pela visão do trono. Estamos na abertura dos 7 selos. Estamos no capítulo 6 de Apocalipse. O primeiro cavalo branco representa o anticristo, e o segundo cavalo branco representa Jesus Cristo. O segundo cavalo branco está em Apocalipse capítulo 19. O desenrolar de tudo que está dentro dos 7 selos que serão abertos acontecerá do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19 de Apocalipse. Tudo concernente à angústia de Jacó, aquilo que chamamos de a grande tribulação, e todos os eventos no céu e na terra concernente à grande tribulação, e o que está dentro dos selos, está contido do capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse. O início da grande tribulação e o final da grande tribulação com a vinda de Cristo. Olha aqui para mim, você precisa entender algumas coisas. Começar a dar fome aí, me avisa, tá bom? Ontem eu fiquei até com compaixão da minha filha Luana. Ela trabalhou tanto fazendo umas especiarias de comida para nós. Os pratos já estão ali, a bispa preparando também. Trabalhou muito, já estava cansada. As irmãs que trouxeram cada uma suas especiarias. Uma trouxe sobremesa. Mangueirlândia, eu vou lhe dizer, é dom de Deus.
Esse rebanho é pequeno, mas é glorioso. Eu amo este rebanho, pequeno e forte. Estou puxando um fôlego aqui que agora a feijoada vem, viu? Agora o angu é grosso, em cumprimento e tudo. Até agora foi só um aperitivo. Olha aqui. Coloquei esta foto para, com ela, representar e lembrar-nos do nosso pai da fé, Abraão. Ele é um barbudo, morenão, assim meio da cor do irmão Ronaldo. Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó e Esaú. O interessante é que dentro do ventre da esposa de Isaac, Rebeca, tinham duas crianças, gêmeos. E gêmeos brigam. A Bíblia diz claramente que eles brigavam dentro do ventre de Rebeca. É isto mesmo? Estou certo? Eles brigavam. Por que razão, apóstolo? Porque um queria nascer primeiro do que o outro. Paramos um pouquinho aqui. Só que antes da promessa do Isaac nascer, Deus fez uma promessa para Abraão. Mas passaram-se tantos anos, ele já estava passando dos 70 anos e se aproximando lá dos 80, 90. Abraão e Sara, principalmente, não estavam mais suportando esperar a promessa do Isaac. E eles resolveram fazer o que às vezes nós fazemos. A gente às vezes queremos dar uma de Deus. Olha, Jeová, você está demorando. Acredite, está tudo errado. Está tudo errado. E Abraão fez isto. Sara já estava rabugenta com Abraão. Promessa esta que não chega, eu estou ficando velha. E cadê o Isaac? O que está acontecendo? Ai, Abraão muito sábio, né? E Sara muito sábia. Peraí, vamos resolver esse problema. Tem uma das nossas criadas aqui, servidoras aqui da nossa casa, aqui no deserto, aqui, né? Nesse Carvalhais de Mano. Tem uma egípcia aqui que é da nossa casa. É uma escrava até bonita, linda. Abraão deita com ela, entra nela e a promessa vem rápido. Eu devo ter algum problema. Deus, quando fez a promessa para Abraão, Deus não perguntou se Sara tinha problema. Quem criou o útero? Quem criou a vida? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas não souberam esperar como às vezes nós não sabemos esperar. Deus faz a promessa. A maioria dos irmãos, às vezes Deus faz uma promessa, usa um vaso mesmo, o dom da profecia, e faz uma promessa. Mas Ele não te diz o dia e o ano. Mas Ele faz e Ele sustenta a sua palavra. O problema é que a maioria, quando é a semana que vem, já quer a promessa cumprida. Passou 7 dias,
Senhor, o Senhor fez a terra em 6 dias, no 7º descansou, já estou para 8 dias aqui, cadê a promessa? Não deu tempo nem de assar a carne, irmão Jorge. Já está querendo comer cru, não é não? Tem que saber esperar. E os apressadinhos aqui, com todo respeito, eu amo Abraão, pisou na bola. Tinha de DNA de Adão, né? Tinha que ter, igual nós. Aí, daí então, no resultado de apressar a promessa, que não deu certo, deu errado, nasceu um menino chamado Ismael. Aí depois, algum tempo depois, Sara fica grávida. Aí Abraão caiu em si e falou: puxa, Sara, erramos feio. Aí veio Isaac, e já tinha Ismael, só que Ismael era filho da escrava, Isaac, filho da promessa. A pergunta é: você é filho ou filha da escrava ou da promessa? Promessa, glória a Deus. Somos filhos da Promessa. Somos filhos da Promessa. graça, da promessa. Isaac com Rebeca gera Jacó e Esaú, gêmeos. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurado no calcanhar dele. Acredita nisso? Acredite se quiser. É verdade, porque a Bíblia diz: grudado, saíram juntos. Tem a história do prato de lentilha, Então Esaú desprezou as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Jacó então, depois dessa turbulência toda, enganos e tal, ficou com a promessa. Jacó. Esaú então seguiu o seu rumo. E lá na frente ele casa com uma linda moça chamada Maalate. Maalate era filha de Ismael. Todos parentes. E Esaú passou a pertencer à sua casa, a casa de Esaú passou a ser da linhagem de Ismael. E o que nós temos aqui? Nós temos que, da linhagem de Isaac e Jacó, surgiram o povo judeu e a nação de Israel. Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó são Israel. Uma nação tão pequena que é do tamanho mais ou menos aqui da minha unha. Esse tracinho amarelo aqui, tão pequeno que quase não aparece no mapa, é Israel. Esse amarelo aqui é a nação de Israel, tão pequena. E os descendentes de Ismael e Esaú formaram os povos muçulmanos. E as nações muçulmanas, descendentes de Ismael, filho da escrava, são essas nações de vermelho aqui.
grandes nações, maiores do que Israel. E perceba que essas nações que estão aqui de cor vermelha, elas estão em volta da nação de Israel. Em volta. A descendência de Isaac, Israel, a descendência de Ismael, os povos muçulmanos, as nações que estão em volta de Israel. Turquia, Síria, Líbano, Iraque, Líbia, Egito, Etiópia, Irã, esqueci alguma? Jordânia, Líbano e a faixa de Gaza também. Vai no rolo compressor aí. Os palestinos conhecidos. Agora, antes de adentrarmos mais profundamente no tema, eu estou trazendo esse esclarecimento, senão vai complicar daqui a pouco, talvez depois do almoço. Você não tinha congestão aí. Ainda é leve, agora depois do almoço você está preparado, vem coisa forte. Aqui, do lado de Israel, Israel é banhado pelo mar Mediterrâneo. A minha esposa esteve lá em Israel em 2008. Eu quero a ajuda de um varão aqui. Pode ver. Nova. Fique aqui, deste lado aqui, segurando aqui para mim. Receber um pouco. Vou ter que explicar um pouquinho de geografia ou de história para você entender o que vem por aí, senão vai complicar. Eu gostaria de ter vários dias para dar uma conferência como essa. Eu estou passando aqui tópicos principais, porque é muita coisa, é muita água. Aqui, do lado da naçãozinha de Israel, pegando também litoral do Mediterrâneo, está uma faixa chamada faixa de Gaza, que perturba a nação de Israel sempre. Você já conhece a história pela mídia, não precisa explicar. E passa aqui, vai passando para trás. Deixa-me ver se eu acho a Jordânia. Acha a Jordânia, passa o outro, passa o outro. Isso. De um lado está a faixa de Gaza e do outro lado da nação de Israel está um país pequeno também, mas maior do que Israel, chamado Jordânia. Aqui está a Jordânia. A capital da Jordânia é Amã. Do lado da Jordânia aqui, entre o mar Mediterrâneo e Jordânia, está Israel. Pequeno Israel. E em uma beirada aqui dessa nação já tão pequena que Israel, tem uma faixa chamada faixa de Gaza. Essa faixa de Gaza tem 4 milhões e 400 mil habitantes. Recentemente o número era este. É a mesma população que tem no Líbano. É mais ou menos isso, 4 milhões e meio. Vira um pouco para cá. Esta é a Jordânia. E do lado da Jordânia tem a faixa de Gaza, do outro lado de Israel, que eu mostrei agora há pouco. O que eu quero dizer com isso? Isso. Você perguntaria por que essas nações sempre estão em guerra contra Israel. Estou me detendo nesse instante com relação à faixa de Gaza e a Jordânia. Estão sempre em guerra com Israel de dia e de noite. Principalmente a faixa de Gaza. Quem são esses povos?
está em volta de Israel, são muçulmanos, são descendentes de Ismael. Neste caso, Jordânia e faixa de Gaza. A faixa de Gaza, o povo da faixa de Gaza e o povo da Jordânia são o mesmo povo. São o mesmo povo. E quem é este povo? Na história, o povo da Jordânia e o povo da faixa de Gaza são o mesmo povo. O povo que está na faixa de Gaza, eles tiveram o atrevimento de sair da Jordânia em determinado tempo. Eles se infiltraram aqui como um MST. Chega, invade e diz que é dono. Aqui, o MST de Israel, faixa de Gaza. Não estou falando mal de partidos aqui, tá bom? Estou citando um exemplo aí. E inclusive aqui não fazemos política, eu só tive essa ideia aqui, talvez não foi boa, me perdoe. Mas está aqui uns grileiros, né? O Brasil é cheio de grileiros, né? Eu, antes de ser crente, até pensei que de lá umas terras, mas aí, rapaz, eu ia ter que matar a gente. Falei, não vou por esse caminho, não, sai fora. Porque aqui no Brasil você vai para a Amazônia, onde nós temos terra, você chega, seca, diz que é dono, pronto, põe uma espingarda ali. Só o exército. Eu sou do norte, eu sei o que eu estou falando. Sai, Gaza. Aqui na faixa de Gaza, não. Eu vou dizer quem está aqui. Esse povo da faixa de Gaza e o povo da Jordânia são os filisteus. Vocês lembram da história de Davi? Do gigante Golias, daquele povo chamado filisteu, que enchiam a paciência da nação de Israel ano após ano, e todo dia e toda hora. Eles existem até hoje, acredite, estão aqui, ó. Mesmo lugar. Agora ampliaram o terreno, tomaram uma faixinha de gás aqui. Por enquanto é só, mas segure lá com você. Estão entendendo? Amém? Eu tenho que brigar com o tempo. É que os 15 minutos aguentam 25 minutos para a gente partir para o almoço. Deixa eu dar mais fome, amém? Amém. Amém, pastor Ué? Amém. Amém. Temos gente, bem-vindos. Agora, nós entendemos que de Abraão, que gerou Isaac e Ismael, de Isaac surgiu Israel, judeus. De Ismael surgiram os muçulmanos, que são essas nações em volta de Israel. E acredite, são irmãos. São irmãos. Parentes. Parentes. Tem gente por aí que diz, mas peraí, parente não briga, eu sou crente, eu tenho que aguentar tudo calado, eu tenho que bater. Não, meu irmão, não bota esse parente ruim seu para correr, sai do meio. Sai fora, bicho. Jesus disse, eu não vim trazer paz. Ah, já tem que tolerar esse meu parente. Não tem não. Chuta, manda embora. Não vai fazer isso. No bom sentido. Trate bem, ajude. Mas está dando problema, cada um tem que seguir o seu rumo. São irmãos. Se amam tanto que um deseja matar o outro todo dia. Joga mais bombinho para lá, outro joga um problema para lá. Havendo aberto o primeiro selo, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa e um arco, e saiu vitorioso para vencer. A primeiro selo aberto em Apocalipse capítulo 6. Aqui começa
os 7 anos da grande tribulação, na abertura deste selo, aonde ele será aberto, na glória. E Jesus já está com o livro nas mãos. E muitíssimo em breve, quem sabe daqui a alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou 2 anos, pouquíssimos anos, ele abrirá este primeiro selo. Nós detectamos à luz das Escrituras algumas coisas que eu quero citar aqui, me permita. Segundo o livro do profeta Daniel, estes dias de angústia serão 1290 dias. Angústia de Jacó. Profeta Daniel, capítulo 12, versículo 11. Não vou citar muitos detalhes aqui, senão a gente não sai nem do lugar. Estou adiantando. Se alguém tiver alguma pergunta, chame a bispa e passe para ela e ela me fala aqui. Se der tempo, eu dou a resposta aqui. Se não der, eu não tenho Instagram, nem Twitter, nem celular, mas eu tenho Facebook. Então você pode se comunicar comigo no Facebook, mandar via inbox para mim, Haroldo Matos Costa, Haroldo com H, a sua pergunta. Eu lhe responderei com muito carinho. Se precisar, eu envio até um vídeo para você explicando tudo. Amém? Amém. Estou pronto a responder tudo que você perguntar, conforme Deus nos conceder. Em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 9, fala-se do sinal do nome da besta, do anticristo, do homem do pecado. Estou adiantando e vou estar misturando um pouco aqui. Procure entender tudo. Quem receber o sinal, agora eu estou falando aqui esta observação: não haverá salvação para quem receber o sinal da besta. Qual é o sinal da besta? Quem é a besta? Como vai acontecer? Onde vai surgir? Como é que é? O homem do pecado, ele não surgirá antes que se manifeste a apostasia. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós presenciamos na igreja no Brasil muitas coisas absurdas no nosso meio. Não se preocupe, em minhas pregações e ministrações, como da bispa e aqui, nós procuramos não estar atacando ministérios. Falamos a verdade. O evangelho no Brasil está com problema, porque há muitos anos muitos pregadores avivalistas e conferencistas e homens de renome e pessoas até na mídia pregam com muita ênfase, e a maioria dos irmãos acreditam que o
arrebatamento da igreja vai acontecer no momento em que Deus estará realizando o maior avivamento de todos os tempos na terra, e aí arrebata a igreja gloriosa. Não será assim. Não vai ter grande avivamento na hora do arrebatamento, porque a Bíblia diz que vai acontecer antes que se manifeste o homem do pecado, apostasia. E você poderia estar se perguntando: o que isto tem a ver com o arrebatamento da igreja? Tudo. Aquele negócio de dizer, tem uma corrente teológica que diz que o arrebatamento será antes da grande tribulação. É só usar um pouquinho a inteligência que você vai ver que isso aí está fora. E tem gente que estuda tanto, faz doutorado nos Estados Unidos para falar besteira aqui no Brasil e dizer que é da corrente teológica que o arrebatamento vai acontecer depois. Uma coisa absurda. Se a igreja vai descer junto com o Senhor em glória, como é que vai ser arrebatado naquele tempo? Então não é antes nem depois, é no meio. Amém. E eis o cavalo branco, está falando do anticristo, que vai surgir. Como vai surgir este anticristo? Na nação de Israel já se cogita a construção do terceiro templo. Não sabemos o dia e a hora em que Jesus virá, mas podemos detectar o momento em que vai acontecer. Você pode não saber a hora que a chuva vai cair, o dia, o momento, mas você sabe que vai chover porque tem nuvem carregada. Os sinais estão aí. Então nós temos que usar os sinais. E como vai surgir este homem que estará dando início à grande tribulação? E como vai acontecer o arrebatamento da igreja? É a pergunta da maioria da igreja dos irmãos. Em Israel, todos os preparativos e utensílios do templo que será construído em Jerusalém já estão prontos. Sacerdotes já estão separados, sendo santificados. E para se iniciar o sacrifício no terceiro templo, vai ser preciso eles terem já o tempo, né, minha bispa? Mas deixa eu terminar esse primeiro selo aqui e depois vai dar tudo certo, tá bom? Amém, irmãos? Concluindo aqui. Já tem lá, porque não tinha muito tempo, o bezerro, a vaca, o gado de cor roxa, vermelha. Não existia. Como tem que ser. Israel conseguiu reproduzir, recriar, fazer criação disto. E já tem esse animal para sacrifício no terceiro tempo. Já tem lá um animalzinho de 2 anos. Já tem outros vindo para sacrifício no templo e outros animais. Mas como se vai construir o templo? Em cima daquele monte chamado Monte do Templo. Só vou dar uma espalhada na brasa aqui. Depois do almoço a gente prossegue, irmão. 5 minutos, por favor. A bispa está ali fazendo assim. Eu não sei se ela estava vendo o mistério, estava comigo. Aquele hoje em Israel chamado Monte do Templo, em que lá no meio dele tem muros chamados Muros das Lamentações, que são ruínas do grandioso templo que tinha antes lá. Aquele monte do templo ali, onde lá em cima, bem no cume, tem uma mesquita muçulmana chamada de Domo da Rocha, aquele domo dourado, né? O muçulmano gosta muito de ouro. Mesquita Domo da Rocha. Ali, dentro daquela mesquita, tem uma grande pedra de vários metros de comprimento, e está como era no tempo de Abraão.
Aquela pedra que está lá é a pedra aonde Abraão foi e colocou Isaac para sacrificar. Essa pedra está no alto deste monte até hoje, nunca saiu de lá. E por isso que os muçulmanos construíram a mesquita em cima, contornando dentro de um grande salão lindo que tem dentro da mesquita. Está lá a pedra, protegida com muros em volta, a pedra onde Abraão foi para sacrificar Isaac. Por quê? Peraí, apóstolo, tiraram a pedra do Monte Moriá e voltaram no Monte do Templo? Não, ela continua lá, não saiu do lugar, porque o Monte do Templo é o Monte Moriá. É o mesmo monte. E por que os muçulmanos cultuam a Maomé e Alá lá na mesquita do Domo da Rocha, em cima do Monte do Templo? Porque eles são filhos de Abraão. Ninguém pode tirar isso deles. São filhos de Abraão. E os judeus estão ali nos muros das lamentações todo dia. Pois é. Porque os muçulmanos não deixam eles construir o templo lá em cima. Então tem um problema muito grande. E para nós irmos almoçar, eu vou, depois do almoço, falar o desfecho disso e como será a Terceira Guerra Mundial, o desfecho da grande tribulação, com detalhes. Amém? Se prepare. Amém. Uma salva de palmas para vocês. E sairmos para o almoço. Nós temos a seguinte visão. Eu gosto de falar porque quem não conhece o nosso ministério pode não entender. Por exemplo, se vier algum pregador, algum conferencista convidado nosso, tiver algum